E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Wagner e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Nossa, quantas vezes eu já falei isso nesses últimos 4 anos, mas dessa vez é mais especial porque o nosso canal chegou aos 100 mil inscritos, uhul! Nossa, isso é muita gente, né? Eu lembro quando o canal tinha 60 e poucos inscritos lá em 2012 e eu nunca pensei que ele chegaria a um número tão grande. Para mostrar o quanto isso é importante para mim, eu vou fazer um breve resumo aqui da minha vida, da história do meu canal, então me acompanhe até o final desse vídeo, você vai gostar. Eu nasci e me criei numa cidadezinha do leste do Maranhão chamada Coelho Neto, e lá desde pequeno eu fazia coisas de artesanato, fazia bichinhos de barro, fazia bichinhos de gesso também, depois pintava ele, vendia para as pessoas, dava para os amigos, era muito legal. Eu sempre mexi com essas coisas de artesanato. Quando eu tinha mais ou menos 12 anos, eu fui na casa de uma vizinha que morava em frente à minha casa e eu peguei com ela alguns materiais de fazer ponto cruz, peguei linha, peguei tecido, peguei agulha, peguei revista também e levei pra casa e fui treinar isso em casa. Aí eu treinava o ponto cruz lá no meu quarto, meio que escondido pro meu pai não ver, porque ele não gostava disso. E com o tempo eu fui aprendendo aos poucos, fui fazendo avesso perfeito, fui fazendo as coisas como a revista mandava e aprendi finalmente a técnica. Quando eu tinha 14 anos, eu fui morar com uma tia minha na Bahia, no sul da Bahia, e lá eu fiz muita coisa de ponto cruz, porque ela fazia também e eu fazia com ela. Ela comprava o material de bordar, as linhas, os tecidos, as agulhas, as revistas, e a gente passava a tarde inteira bordando lá, assistindo novela lá na casa dela. Era muito gostoso. Essa minha tia, ela foi muito importante pra mim, porque ela sempre me motivou, ela sempre me estimulava a fazer o ponto cruz, e isso foi muito bom pra mim, pra minha carreira, e eu sou muito grato a isso, a essa minha tia. Depois, com 17 anos, eu saí da casa dessa minha tia e vim morar em São Paulo, e nesse período eu dei uma pausa do ponto cruz, do artesanato, e só fui retomar as artes quando eu fui fazer a faculdade. Eu comecei a fazer o curso de biologia, depois mudei para nutrição e eu fazia as toalhas para vender para as minhas colegas, meus colegas na faculdade, e assim complementar minha renda do meu orçamento, do meu salário. Foi nessa época que eu fiz um blog para mostrar os meus trabalhos. Eu coloquei um vídeo também no YouTube com as fotos dos meus trabalhos para mostrar para as pessoas o que eu fazia, para caso alguém quisesse encomendar alguma peça, entrava em contato comigo e fazia encomenda. Eu também coloquei os produtos naquelas lojas virtuais que a gente coloca os produtos, vende e tal, só que as vendas não aconteciam, né? Então isso acabou desmotivando e acabei parando por um tempo. Aí eu tive que arrumar um trabalho, então arrumei trabalho numa loja aqui próximo de casa e fiquei lá por um tempo, até um dia em que eu falei uma coisa pessoal pro dono da loja, e esse dono da loja, depois de alguns dias, ele me mandou embora, pediu pra eu sair da loja porque não precisava mais dos meus trabalhos, então eu saí de lá. Eu lembro que na época eu fiquei muito chateado porque ele inventou uma desculpa muito assim, sem sentido, né, pra me mandar embora, e depois de alguns dias eu descobri que tinha uma outra pessoa lá no meu lugar. Foi aí, depois desse episódio, que eu criei o meu primeiro vídeo e coloquei no YouTube, e nesse vídeo eu ensinava uma introdução ao ponto cruz. Eu lembro que na época eu tava com muito receio, tava com muito medo, porque como eu já tinha sofrido muito preconceito por fazer artesanato, então eu tinha medo de que eu recebesse comentários negativos, enfim. Então isso me deixou com muito medo nessa época. Mas por incrível que pareça, eu tive uma resposta muito positiva, eu tive um retorno muito bom de vocês lá naquela época, em 2012, pedindo pra eu ensinar tal ponto, pedindo para eu ensinar tal coisa, e isso me motivou cada vez mais a fazer as aulas no ponto cruz, e foi com isso que eu comecei a gravar cada vez mais os vídeos naquela época. Nessa época eu tive um apoio muito importante de uma pessoa, e essa pessoa me ajudou a comprar as minhas câmeras na época, me ajudou com conselhos e dicas para eu colocar em prática no meu vídeo, então fica aqui o meu muito obrigado a essa pessoa. Não vou dizer que foi fácil naquela época, porque eu não sabia nada de edição de vídeo, eu não sabia como me comportar na internet, eu não sabia como falar pro meu público, e isso eu fui aprendendo com o tempo, mas o retorno de vocês, os comentários, o feedback de vocês foi muito importante para que eu crescesse cada vez mais e me desenvolvesse ao longo desse tempo. Então eu trabalhei dia e noite para fazer as gravações dos vídeos, para trabalhar na edição do vídeo também, para aprender coisas novas, pesquisar também coisas novas. Não foi fácil, não foi fácil. Para vocês terem noção, eu só fui receber meu primeiro salário lá do YouTube depois de 8 meses trabalhando assim dia e noite, sabe? Então foi muito tempo, né, de trabalho, de investimento, tanto de a parte intelectual de criar os vídeos, quanto a parte também de investir nas câmeras, nos materiais para o computador e tal. Então foi muito investimento para depois disso vir o retorno.
Aí depois desse começo que foi mais difícil, que eu não sabia nada, né, de edição de vídeo, de como falar na frente da câmera, de como falar pro público que estava aprendendo, uma empresa entrou em contato comigo para gravar meu primeiro DVD. Então eu fui lá e vi como que funcionava essa parte da gravação de vídeo, do contrato deles e tal. E gravei o primeiro DVD, depois gravei o segundo DVD, depois fui para alguns programas de televisão, na verdade foram vários programas de televisão. Aí eu pensei, nossa, agora vai dar uma melhorada na vida, vai entrar mais dinheiro, vai ficar mais tranquilo as coisas, né, pro meu lado. Mas eu vi que com o tempo não era nada daquilo, sabe? Era tudo ilusão. Isso me deixou muito desmotivado nessa época, foi mais ou menos começo de 2015, porque como não entrava o dinheiro necessário para pagar as contas, inclusive, então eu fiquei muito desmotivado, né? Então eu resolvi fazer menos trabalho para essas empresas, de trabalhar na televisão, fazer vídeo, fazer né, eventos e tal, para focar realmente no meu trabalho. E aí eu coloquei novas séries aqui no canal, comecei a ensinar também crochê aqui no canal, e isso fez com que o canal crescesse cada vez mais. Hoje o canal chegou aos 100 mil inscritos e eu tô muito feliz, porque desde o começo eu sempre falava em criar uma comunidade aqui do Ponto Cruz no Brasil, depois veio o crochê para somar com isso também. Hoje eu vejo isso se tornando realidade e para mim isso é muito gratificante. Eu fui um dos ganhadores do prêmio Artesão do Ano, promovido pelo Marcelo Dargan e a dele também. E isso para mim foi muito importante porque mostra que eu estou no caminho certo, que eu estou trilhando o caminho correto para ensinar mais pessoas, tocar mais pessoas e com isso elas aprenderem a fazer artesanato comigo. É claro que eu não sou aquela pessoa que sabe tudo, que sou o esperto, que entende de tudo, sabe? Assim como vocês aprendem coisas do outro lado da telinha, eu também aprendo aqui também desse lado de cá, porque eu sempre tô fazendo muita pesquisa, vendo outros vídeos na internet, então você aprende daí e eu aprendo daqui, então acaba todo mundo ganhando na história. E o meu maior prêmio, sem dúvida nenhuma, é ajudar as pessoas, é ver pessoas crescendo, aprendendo coisas aqui no meu canal. E o meu maior prêmio realmente aqui no meu canal é sempre ver um comentário, um depoimento aqui nos meus vídeos, na minha página. Isso pra mim é a coisa mais valiosa que eu tenho, vocês. Quero aproveitar a oportunidade de hoje para agradecer a você que compartilhou algum vídeo aqui do meu canal, que indica meu trabalho no Facebook, no Instagram. Isso com certeza e sem dúvida nenhuma fez com que o canal crescesse cada vez mais. Então vocês foram parte importante nesse crescimento desse canal. Então a vitória não é só minha, é de vocês também que, junto comigo, fez com que a gente crescesse cada vez mais e continua crescendo. E é isso, pessoal. Agora somos mais de 100 mil pessoas juntas, reunidas por um único objetivo, que é o amor pelas linhas, pelas agulhas, pelos tecidos, pelo artesanato em geral. Então eu só tenho a agradecer a cada um de vocês por estarem aqui comigo e é isso, vocês são minha família, então muito obrigado a cada um de vocês, um grande abraço para todos vocês, para a família de vocês e é isso, muito obrigado, um grande beijo para vocês e até a próxima, tchau!